Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. No nosso encontro de hoje, nós vamos estudar sobre o ato infracional. Essa matéria é muito legal. E veja, essa aula, especialmente, nós vamos dividi-la em duas partes. Por quê? É muito grande. Então, para que nós consigamos ter aí uma média razoável de minutos de aula, eu achei por bem fracionar essa aula. Maravilha? Então, veja, gente, o que é um ato infracional? O ato infracional, de uma maneira simples, significa infração penal praticada por criança ou por adolescente. Como assim? Bem, na verdade, todo o nosso Código Penal, nossas leis penais especiais, elas são estruturadas através de crimes, perfeito? Mas veja, quando a criança ou o adolescente praticam essas condutas que estão previstas, por exemplo, no Código Penal, nós não podemos dizer que esse adolescente ele tenha praticado um crime de homicídio, por exemplo. Nós vamos dizer que o adolescente praticou um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Então, sempre que você lê na sua prova ou que você ouvir falar, fulano praticou um ato infracional, com certeza esse fulano ou é uma criança, ou é um adolescente. Maravilha? Portanto, o ato infracional, ele vai se referir tão somente às práticas de ato que são descritos na legislação penal como crime ou contravenção. Veja, nós temos um gênero que é chamado de infração penal. Maravilha? E dentro desse gênero nós temos duas espécies, que são os crimes e as contravenções penais. A contravenção penal possui uma lei especial, que é a lei das contravenções penais. Então, lá ela traz crimes que o legislador entendeu, crimes não, me perdoem, ela traz condutas que o legislador entendeu por bem classificá-las como contravenção. Qual é a diferença entre um crime e contravenção? Na contravenção, a sanção aplicada, a punição aplicada é uma prisão simples, enquanto que nos crimes nós temos outros regimes, nós temos a pena privativa de liberdade, que pode ser de reclusão, perfeito, ou de detenção. Mas para você, por hora, basta saber que o ato infracional é equivalente a um crime ou a uma contravenção penal. Perfeito? Então, veja, com relação ao ato infracional, nós temos o que é chamado de tipicidade delegada. Por quê? Porque o ECA, ele não traz dentro dele as condutas que são ato infracional. Como eu disse a vocês, nós vamos utilizar os crimes e as contravenções penais de outras disposições legais. Então, veja, exemplo, a conduta do artigo 121, que é matar alguém, quando praticado por um adolescente, quando praticado por uma criança, é chamado de ato infracional análogo ao crime de homicídio. Perfeito? E aí, veja, para que nós possamos determinar se no momento daquela prática do ato infracional, a pessoa realmente praticou um ato infracional e não um crime, nós usamos uma teoria que é chamada de teoria da atividade. Então, por exemplo, suponhamos que você tem 17 anos hoje, e aí, 11h30 da noite, você deu uma facada na vítima. E essa vítima morreu só amanhã, quando você já completou 18 anos de idade. Veja, nesse caso, para você, aplica o ECA ou o Código Penal? Com base nessa teoria, nós vamos aplicar o ECA. Por quê? No momento da sua ação, que foi a facada, que somente no dia seguinte deu causa à morte da vítima, você tinha 17 anos. Então, veja que
a idade em que você estava no momento da morte real da vítima não importa. O que importa é que no momento da sua ação, você tinha menos que 18 anos, tá? Então, esse é o contexto geral. Agora, muitas vezes, o que acontece? Você tem 18 anos, me perdoem, você tem 17 anos, e aí você matou alguém. Beleza, beleza sim, para o nosso exemplo, né, gente? Matar alguém nunca é beleza, mas para o nosso exemplo. Beleza. E aí, o que acontece? Você recebe uma medida socioeducativa de internação, que a gente vai estudar ela depois. A internação ela é de 1 a 3 anos. Nesse caso, se, por exemplo, você com 17 anos receber uma medida socioeducativa de internação, você vai ficar lá 18, 19, 20 anos no local para o cumprimento de medida de internação com outros adolescentes, muito embora você já tenha atingido a maioridade. Então, veja que, em regra, ECA só é aplicado para quem tem menos de 18 anos. Contudo, dentro da área criminal, contudo, se porventura você, com 17 anos, sofreu uma medida socioeducativa que vai extrapolar um ano, você ainda será regido pelo ECA, mesmo já tendo atingida a maioridade. Então, isso tudo que eu acabei de dizer é o que está delimitado aqui neste breve resumo. Então, veja. Excepcionalmente, haverá a responsabilização até os 21 anos, mas se refere apenas ao cumprimento de medida socioeducativa, a qual teve como fato gerador um ato praticado antes de completar a maioridade penal. Maravilha? Agora, quando eu tenho um ato infracional praticado por criança, que você agora já sabe, é qualquer pessoa que tem 12 anos incompletos, ou seja, pessoa que tem até 11 anos, perfeito? Essa pessoa ela vai possuir um tratamento especial. Nesse caso, se eventualmente uma criança praticar um crime ou uma contravenção, praticar um ato infracional análogo a um crime ou uma contravenção penal, essa criança vai receber unicamente uma medida protetiva, que vai ser aplicada pelo Conselho Tutelar. Então, vejam vocês, adolescente praticando ato infracional, ele recebe medida protetiva e medida socioeducativa. Criança, somente medida protetiva. Então, guardem isso, que isso é muito importante, tá? Sempre que uma criança for flagrada praticando um ato infracional, ela será encaminhada para o Conselho Tutelar e não para o delegado de polícia, ok? Agora, nesse encaminhamento, nós vamos até ter um registro posterior na delegacia da ocorrência de um fato, que é o boletim de ocorrência. Mas veja, nesse contexto, a criança nunca, gente, veja, nunca é 100% absoluto. A criança nunca vai receber uma medida socioeducativa. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um quadrinho que agora está ruim para ler, mas no seu material você vai compreender melhor, que é o que acontece quando uma criança pratica um ato infracional. Então, primeiro, ela é encaminhada para o Conselho Tutelar. E aí, veja, o Conselho Tutelar ele vai registrar a ocorrência do fato na delegacia. Depois, o Conselho Tutelar ele vai poder aplicar à criança as medidas protetivas do artigo 101, que nós já estudamos sobre ela, do inciso 1 ao 7º, perfeito? Dentro do contexto das medidas protetivas, tá? Medida socioeducativa, não. E aí, depois, se for o caso de se aplicar a medida protetiva do inciso 1 ao 7º, o Conselho Tutelar, ele mesmo vai poder aplicar sem que o Poder Judiciário conceda. Então, veja, a criança praticou um ato infracional, o Conselho recolhe ela, o próprio Conselho aplica a medida protetiva, desde que esteja entre os casos do inciso 1 ao 7º, e se
precisar da inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta, que são os incisos 8º e 9º, nesses dois casos, o juiz ele vai ter que determinar. Então, vai ser necessária uma decisão judicial. Então, veja, se a criança é encontrada em flagrante na prática de ato infracional, o conselho recolhe. Depois o conselho vai lá na delegacia, lavra o boletim de ocorrência. Se for uma medida protetiva do artigo 101, inciso 1 ao 7º, o conselho pode aplicar, mas se ela tiver uma situação de risco com relação aos pais dela, a inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta vai ser necessária a decisão judicial, ok? Então, exemplo, uma criança que está servindo de aviãozinho para o tráfico. Então, a própria mãe coloca essa criança para carregar droga, entregar droga nas esquinas. Veja, nesse caso, é óbvio que essa criança está em uma situação de risco no contexto da convivência familiar dela. Então, ela vai ter que ser retirada desse núcleo familiar. Nesse caso, o juiz ele vai ter que dar uma determinação judicial. Perfeito? Agora, por outro lado, quando se tratar de ato infracional praticado por adolescente, a partir dos 12 anos, esse adolescente, em regra, receberá uma medida socioeducativa e, eventualmente, e de forma cumulativa, uma medida protetiva, tá? Sempre priorizando o princípio do melhor interesse do adolescente. Perfeito? Então, portanto, a gente pode acumular medida socioeducativa e de proteção. E veja que as medidas socioeducativas, a qualquer tempo, poderão ser substituídas desde que se mostre necessário, tá? O adolescente, quando ele é surpreendido durante a prática de um crime, nós não podemos dizer que, surpreendido, aliás, na prática de um ato infracional, nós não podemos dizer que ele vai ser preso em flagrante. Esse adolescente, ele é apreendido, perfeito? Então, não há uma prisão em flagrante do adolescente. Há uma apreensão do adolescente na via pública, e aí ele vai ser apresentado para a autoridade policial ou para o juiz. Perfeito? São hipóteses de encaminhamento para o juiz. Quando o adolescente não é encontrado para comparecer à audiência de apresentação, quando o adolescente tem que cumprir medida socioeducativa de internação sem prazo fixado, quando o adolescente estava em liberdade, então a medida socioeducativa dele é a internação e não se tem prazo. E esse adolescente está na rua. Então, ele, quando apreendido, deverá ser encaminhado para o juiz. Perfeito? Quando o adolescente tiver que cumprir medida socioeducativa de internação provisória, tá? E quando for o caso do adolescente ter que retornar ao cumprimento de medida socioeducativa de internação quando ele houver fugido. Então, muitas vezes o adolescente foge e ele é recapturado, ele é reapreendido. E aí, nesse caso também, ele vai ter que ser apresentado para o juiz. Maravilha, gente? Agora, com relação já à apuração desse ato infracional, nós vamos seguir os regramentos do ECA e, eventualmente, em uma ou outra falta de previsão legal, a gente vai acabar aplicando o Código de Processo Penal. Maravilha? Então, portanto, né, a apuração de ato infracional possui a finalidade, né, aliás, me perdoem, né, a tutela jurisdicional, ela possui a finalidade de apurar o ato infracional, em que o próprio juiz ele vai analisar a questão da autoria do crime, da materialidade do crime, ou seja, a prova de que o crime realmente ocorreu e se esse fato foi praticado por um adolescente. Então, o magistrado ele faz toda uma análise para ver se realmente aquela narrativa que é levado ao seu conhecimento, de fato caracteriza ou não um ato infracional. Também, da mesma forma, o magistrado ele tem que verificar
todos os pressupostos de existência desse ato infracional. Então, ele também tem que ver questões relacionadas ao resultado, nexo de causalidade, tipicidade, culpabilidade, ilicitude, tudo da mesma forma como se ele estivesse analisando uma pessoa que tiver praticado um crime. Então, veja que estruturalmente, dentro da concepção, da constituição do ato infracional, o mesmo passo a passo que o magistrado faz para constatar a existência de um crime, ele faz também no ato infracional. Por quê? São a mesma coisa, mas as sanções aplicadas para cada um são diferentes. No ato infracional, no máximo, a gente vai ter uma medida de internação, enquanto que na pena privativa de liberdade, nós teremos efetivamente a privação da liberdade. Então, o diferencial é exatamente esse. Agora, dentro do processamento do ato infracional, a gente tem duas fases. Uma fase pré-processual, que é a fase que antecede o processo, por isso o nome dela é pré-processual, e temos uma fase processual, quando nós já temos a formação de um processo propriamente dito. Perfeito? Então, portanto, já na fase policial, que nós também estruturamos aqui dentro da fase pré-processual administrativa, tá? O que vai acontecer? Bem, você tem uma delegacia especializada da criança e do adolescente, e nesse contexto, nenhuma criança e nenhum adolescente poderão ser apreendidos. Lembra? Nós não aplicamos a nomenclatura prisão em flagrante. Ele pode ser apreendido se não estiver em flagrante de ato infracional e se não houver decisão judicial determinando a apreensão. E aí, veja, enquanto que em uma pessoa adulta isso é chamado de mandado de prisão preventiva, aqui nós temos mandado de busca e apreensão. Ou seja, em relação ao adolescente, a gente vai acabar aplicando o artigo 5º, inciso 51. Inciso 61, me perdoem. Ninguém será processado senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Veja, artigo 106 do ECA, que é uma réplica do artigo 5º da Constituição. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Essa parte, ou por ordem escrita e fundamentada, nada mais é do que o mandado de busca e apreensão. Perfeito? Olha lá o artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, o delegado poderá determinar, dentre outras, as... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas de interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós somos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo, nós somos uma escola aí especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a Lac Concursos é daqui de Cuiabá. A Lac Concurso, consequentemente, é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado no finalzinho de 2013 e a prova realizada em 2014, neste certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados. É isso mesmo que estudaram aqui na Lac Concursos. E claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter aí a maioria esmagadora dos alunos nossos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, né? Nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35,00, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele está transmitido ao vivo para o nosso aluno pay-per-view, apenas 10 mensalidade de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do estado.
Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir 3 redações com feedback pessoal, né, individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15. Temos o aulão de véspera presencial, 10 de 10, R$ 100. E nosso super aulão de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50, se divide em 10 vezes sem juros, né? 10 vezes sem juros. Então essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de escrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor Lac, a dedicação da Lá Concurso, você vai ter de forma integral. Então, venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.